eu tenho que expressar a opinião, né, de 708.440 pessoas que me mandaram para o Brasil. Muito bem. Eu quero expressar uma primeira construção aqui, é a seguinte: eu não tenho o dom da verdade. O que eu aqui afirmar faz parte da minha verdade, mas esta minha verdade, ela não tem a intenção de modificar qualquer verdade de vocês. Eu tenho a minha convicção a respeito do que eu vou dizer, e como nada é absoluto na expressão, eu quero ser convencido a respeito dessa modificação. Quando cheguei ao Senado, o projeto do Código Florestal se encontrava na Câmara dos Deputados há 12 anos. Me parece isso, não é certo? Quase 12 anos sendo debatido na Câmara dos Deputados. E aí, antes do Código ali chegar, o projeto, na Comissão de Meio Ambiente, que eu fui titular, eu propus a criação de uma subcomissão para que nós passássemos a analisar o projeto antes que ele chegasse no Senado da República. Eu, junto com o senador Rodrigo Hollenberg, junto com outros companheiros ali, eu fiz a proposição, mas nós perdemos, porque todos queriam debater o Código Florestal, mas eu entendia que todos poderiam debater, mas o projeto melhor seria analisado em uma subcomissão. Perdemos isso. Eu faço parte também da Comissão de Constituição e Justiça, não faço parte da Comissão de Agricultura. E houve um acordo entre as lideranças no Senado. Lá no Senado, foi um acordo em que esse código, o projeto, deveria ser debatido em 3 comissões: Comissão do Meio Ambiente, Comissão da Agricultura e Comissão de Constituição e Justiça. E agora, a Comissão de Ciência e Tecnologia também passou a debater o projeto do Código Florestal. Eu sempre defendi, desde o início das minhas falas no Senado, que o projeto deveria receber a contribuição da ciência. Eu ouvia a SBPC, a Academia Brasileira de Ciência também, para que eles trouxessem contribuições para esse projeto. Quando o deputado federal Aldo foi ao Senado, em uma dessas comissões, eu perguntei a ele se a ciência havia participado desses debates. Ele disse que a ciência tinha sido convidada, mas não participou dos debates. Quando a SBPC e a Academia Brasileira de Ciência lá foram, eu perguntei a eles se eles foram convidados ou não foram, para nós pudéssemos superar esse tema. Eles disseram que foram convidados, mas o trabalho, o relatório que eles elaboraram ainda não se encontrava presente. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu entendo que este tema é tão importante, como todos aqui, que ele não pode e não poderia, naquele momento, ser aprovado de afogadilho no Senado. Alguns senadores, queriam que esse projeto fosse aprovado em 2 sessões. Eu fui contra isso, porque eu entendo que eu não posso debater um assunto como esse com esta rapidez. Muito bem, conseguimos as comissões que eu aqui fiz referência. Hoje, como está essa discussão no Senado da República? Nestas comissões que eu fiz referência, nós estamos realizando audiências públicas, ouvindo técnicos, ouvindo cientistas a respeito do tema. E nesta semana, nós ouviremos os ex-ministros do Meio Ambiente, a Marina Silva, terça ou quarta? Quarta-feira. Ex-ministros do Meio Ambiente na quarta e os ex-ministros da Agricultura na quinta-feira. A ideia do Senado hoje é que esses debates, eles se inserem mais ou menos em meados do mês de outubro deste ano. Nós vamos realizar 5 audiências públicas pelo Brasil, em cada uma das regiões. Eu estou conversando com os 2 senadores que são relatores na CCJ, o senador Luiz Henrique, e na Comissão de Meio Ambiente, o Jorge Viana, para que nós possamos também realizar uma audiência pública em Mato Grosso, para que a sociedade mato-grossense possa ser ouvida sobre esse projeto do Código Florestal. Este é o panorama ali no Senado. Todos aqui sabem que eu fui procurador da República durante 15 anos, 10 anos aqui no estado de Mato Grosso. Quando eu entrei na Procuradoria, eu comecei a me deparar com alguns dilemas. Eu vou apresentar um só desses dilemas e aí nós entramos no projeto do Código Florestal. Eu tinha que pedir a prisão de um cidadão. Imagina, a prisão de um cidadão. Aí eu ficava pensando assim, olha, mas ele tem o direito fundamental à liberdade de ir e vir. Como eu vou subtrair, restringir essa sua liberdade? De um lado da minha cabeça eu pensava assim,
De outro lado da minha cabeça, eu começava a pensar no seguinte: sim, mas a sociedade tem o direito fundamental a viver em paz, a viver em tranquilidade, a viver em segurança. Eu tinha, naquele momento, de fazer um pedido da prisão de alguém, de ponderar interesses. O que é esta ponderação de interesses? Tendo em conta o caso concreto, qual desses dois direitos fundamentais deveria prevalecer? A liberdade do cidadão ou a segurança jurídica da sociedade, ou a segurança pública da sociedade em ter a paz, a tranquilidade? Por que eu estou fazendo referência a isso? Nós temos que entender que aqui nós estamos a debater também dois direitos fundamentais. Dois direitos fundamentais. E saber entender, diante do caso concreto, qual direito fundamental deve prevalecer. Quais são esses dois direitos fundamentais que estão aqui? Primeiro, eu entendo que a Constituição Federal, lá no artigo 225, ela trata de um direito fundamental. Não há de se falar em uma sociedade livre, não há de se falar em uma sociedade democrática, não há de se falar em um Estado democrático de direito sem a proteção ambiental. É um direito fundamental de terceira geração, porque não pertence ao Sérgio, não pertence a Maria, ao José individualmente. É o que se denomina de direito meta individual, que pertence a todos nós. Nós estamos diante de um direito fundamental. Este direito fundamental, ele não pode sofrer retrocesso. Existe uma cláusula na Constituição, e esta cláusula é não escrita, que fala que nós todos temos o direito ao não retrocesso. Eu não posso retroceder nos direitos fundamentais que foram ofertados. Percebam que há uns 30 dias passados, eu fiz uma fala junto com os outros dois senadores lá na Crimate. E eu disse assim: eu não mudo a minha fala tendo em conta quem está me ouvindo. Eu não mudo a minha fala tendo em conta quem está me ouvindo. Nós temos esse direito fundamental. Agora, a Constituição da República, ela também estabelece que nós vivemos, está lá no artigo 1º, num Estado que adota a iniciativa privada como fundamento da República. No Brasil, ganhar dinheiro não é crime, desde que seja lícito. Está previsto no artigo 1º da Constituição da República. O que isso tem a ver com o debate que nós estamos a iniciar? Eu estou tratando essa discussão do Código Florestal, do projeto, sem qualquer fundamentalismo. Aliás, estou a preparar uma fala no seminário que será realizado aqui na sexta e sábado desta semana, em que aqui estarão 5 senadores, além da minha presença, me parece que já confirmaram presença o senador Marge, a senadora Cátia Abreu, o senador Demóstenes, o senador Jorge Viana, que é relator do código do projeto lá na Comissão de Meio Ambiente, o Aldo, o relator na Câmara dos Deputados, estará presente, o Herman Benjamin, que é um grande ambientalista, um cultor dessa ciência e é ministro do STJ. Nós temos que debater isto sem fundamentalismo. Eu disse lá na Crimate, e vou repetir aqui, este projeto, e após a sua promulgação, ele não pode ser um código de ambientalistas nem de produtores rurais. Ele deve ser um código de brasileiros, para que nós possamos ter a ideia de que a Constituição não possa sofrer retrocesso, mas nós precisamos avançar nesse debate. Lá na Crimate, veio um professor, o procurador federal, e ele fez referência ao projeto, defendendo esse projeto. Eu fiz a ele 15 perguntas. Alguém aqui estava lá naquele dia? Eu fiz a ele 15 perguntas. Quantas perguntas ele respondeu que eu fiz? Nenhuma pergunta ele respondeu. Por quê? Eu estou analisando o código de forma racional. Eu sou um técnico jurídico, que hoje eu sou político, mas isso não significa que eu tenho que mudar a minha ideia do que eu entendo de Constituição. Primeiro ponto, não é possível retrocesso ambiental. E aí eu já começo a entrar nos debates. Nós temos que debater mais a emenda 164, o seu artigo 8º, que veio da Câmara dos Deputados. O que é essa emenda que foi ofertada, que foi apresentada pelo PMDB, que criou o artigo 8º deste projeto? Permite que aos Estados-membros, eles Estados-membros, tenham a atribuição de decidir o que vem a ser uma APP. Isso é bom ou é ruim, Sérgio? Isto é muito ruim. Por que é muito ruim?
nós sabemos a influência política do setor produtivo nas assembleias legislativas. Isto é muito ruim. Agora, existe uma grande discussão a respeito disso, que eu estou analisando junto ao Supremo Tribunal Federal, que trata do Código Florestal lá de Santa Catarina, em que existem duas ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, debatendo se o artigo 23 da Constituição Federal permite que os Estados-membros possam regrar o que se denomina DPP desta forma, e nós vamos fugir disso do CONAMA. Eu entendo que, de acordo com o Pacto Federativo que nós assinamos em 1988, isto seria inconstitucional. Já disse isso para o relator na Comissão de Constituição e Justiça, já disse isso para ele, o senador Luiz Henrique. Agora, o Supremo Tribunal Federal vai decidir isso antes do mês de outubro. A ideia é que o Supremo Tribunal Federal decida isso antes do mês de outubro, tendo em conta esta DIN a que discute, como eu afirmei, o Código Florestal de Santa Catarina. Eu vejo que o debate político, ele vai contaminar a decisão jurídica do Supremo Tribunal Federal. Se você analisar a Constituição, e eu sou um estudante da Constituição, se você analisar a Constituição Federal não permite isso, que nós possamos autorizar aos Estados-membros, conforme está o artigo 8º da emenda 164. Eu entendo que isso não é possível, mas o Supremo Tribunal Federal escreva o que eu estou dizendo. Ele vai ser contaminado, o seu debate jurídico, pelo debate político. E esse debate político que se encontra no Senado da República. De que maneira nós podemos antecipar essa contaminação do debate jurídico pelo político no Supremo Tribunal Federal? Fazendo encontros como esse e pressionando e dando a entender do Supremo Tribunal Federal que a sociedade está atenta a esta mudança, que a sociedade sabe que isto vai ser prejudicial. Eu entendo que isto seja prejudicial. Nós sabemos que não é possível você tratar aquele que é diferente de forma igual. Muitos entendem que a igualdade é o tratamento igualitário de todos. Isso não é igualdade. Igualdade é tratar os desiguais de forma desigual, porque senão você vai perpetuar a desigualdade. O que isso tem a ver com o Código Florestal? Nós temos no Brasil um país quase ou inteiramente continental. Nós temos realidades, nós temos biomas que são totalmente diferenciados. Eu estou estudando a possibilidade de, em determinadas situações, nós aplicarmos regras diferenciadas para determinados biomas. Nós temos que pensar nisso. Eu não tenho isso ainda formado na minha convicção, mas nós temos que ser, e eu estou buscando analisar isso ponto a ponto, para que eu possa formar a minha convicção e votar e tentar convencer alguns senadores lá para frente, no momento da votação. Eu entendo que esse projeto que veio da Câmara, ele muda a lógica da preservação ambiental, prejudicialmente, e disse isso lá na CRIMAC para aquele professor que lá estava. O artigo 3º, ele deixa bem expresso no seu inciso 10, que a reserva legal ela tem a função de assegurar o uso econômico, o uso econômico daquela propriedade. Eu entendo que isso muda totalmente a concepção do Código Florestal, do projeto. Para mim, a expressão assegurar o uso econômico mostra uma improcedência do que está no artigo 3º, inciso 10, diante do artigo 225 da Constituição. Porque não é esta a compreensão da Constituição a respeito da preservação ambiental. Essa é uma posição que eu já levantei, inclusive, para o ministro do Meio Ambiente, vou levantar para o ministro da Agricultura, não sei qual é o ministro da Agricultura ainda que vai, porque já mudou, agora é o Mendes, O Mendes, lá do Rio Grande do Sul. Muito bem, vou levantar aí. Esse ponto também nós precisaríamos debater. Um outro ponto. Existirá anistia ou nós não teremos a chamada anistia para aqueles que desmataram em um determinado momento? Na ciência jurídica, existe um princípio que é basilar. Esse princípio é a segurança jurídica. Nós temos que buscar a segurança jurídica, porque eu não posso modificar a regra do jogo no meio do jogo.
Essa segurança jurídica significa tranquilidade para que o cidadão que vá investir, e aí eu vou voltar naquele princípio constitucional que está no artigo 1º, nós vivemos diante de um Estado que adota a iniciativa privada. O empresário, ele tinha o direito fundamental a investir, está no artigo 1º. Agora, ele precisa da segurança jurídica. E esta segurança jurídica, ela não pode ser prejudicada em razão do que nós estamos a fazer no projeto do Código Florestal. Explico melhor isso. Nós precisamos entender que nas décadas de 70 e 80, existe uma realidade econômica e social no Brasil que é diferenciada das décadas de 90 e agora. Eu entendo que estabelecer um corte temporal em 2008, isso significa um retrocesso. Eu entendo que significa um retrocesso. Agora, nós temos que entender que a realidade da década de 70 era totalmente diversa. Eu peguei processos aqui no estado de Mato Grosso, vários processos em que o cidadão era multado por ações cometidas no início da década de 80, certo? No início da década de 80. Quer dizer, nós precisamos trazer a segurança e trazer a possibilidade de que a República Federativa do Brasil, ela tem princípios constitucionais e esses princípios precisam ser respeitados. Eu quero assumir aqui, como eu assumi lá na Trimate, o compromisso de fazer respeitar a Constituição. Eu entendo e repito, qualquer retrocesso na defesa, na preservação ambiental, qualquer retrocesso se faz como inconstitucional. E não adianta nós buscarmos no estado de Mato Grosso esse chamado desenvolvimento econômico sem que nós nos preocupemos com esse desenvolvimento ambiental e social. Nós sabemos que vivemos num estado que é produtor. Agora, o que é o setor produtivo? O que é esse setor produtivo? O setor produtivo são apenas os grandes produtores. O código, ele deveria tratar diferentemente o grande do médio da agricultura familiar. A agricultura familiar é importante no setor produtivo. Eu estou defendendo e quero expressar isso aqui a vocês, que quando nós falamos no setor produtivo, eu não posso pensar só nos grandes produtores. Nenhum país vive sem uma agricultura familiar que seja forte. Agora, aqui o componente ambiental tem que ser tratado de forma diferente. E eu estou buscando estudar isso para que lá no Senado eu defenda esta possibilidade. A questão da APP em leito de rio. Hoje, a ciência, ela pode definir, tendo em conta cada caso, a extensão dessa APP. Não é isso? Tendo em conta a declividade, tendo em conta o tipo de solo, tendo em conta o fator hidrológico, a ciência pode definir isso. Existem programas que fazem isso. Quem sabe o ideal seria nós tratarmos diferentes de forma igual. Eu não tenho esta convicção ainda, estou a dizer que estou construindo a minha convicção. Muitas pessoas perguntam assim, qual é a sua posição sobre o Código Florestal? Você está acima do muro sobre o Código Florestal? Eu não sou capo de vidro para estar em cima do muro. Eu não sou do PSDB para estar em cima do muro. Eu tenho que tomar uma posição. Agora, eu vou tomar essa posição depois que eu estudar artigo por artigo do projeto do Código Florestal. Eu já estudei artigo por artigo, tendo em conta a proteção que a Constituição da República estabelece. Eu estou ouvindo a sociedade civil, que como representante do Estado de Mato Grosso, eu tenho que ouvir a agricultura familiar, eu tenho que ouvir organizações não governamentais, eu tenho que ouvir o ISA, eu tenho que ouvir o Greenpeace, já marquei esta semana com eles, eu tenho que ouvir o ICV, eu tenho que ouvir a Climate, eu tenho que ouvir a FAMAT, para que nós possamos, e eu como senador, votar de uma forma que o projeto que ali será votado seja um projeto que signifique avanços e possibilite avanços econômicos, mas sempre estabelecendo aquela cláusula do não retrocesso, porque a Constituição da República é firme no sentido de que esse retrocesso seria inconstitucional.
Eu estou aberto a debater isso. Eu quero construir a minha convicção para que eu possa votar de uma forma decente e constitucional no momento do mês de outubro. Agora, para isso, eu preciso receber contribuições de todos que estão aqui. Eu não tenho a verdade absoluta sobre todos os pontos que estão estabelecidos. No tocante à APP em Toco de Morro, eu entendo que esse projeto representa também um retrocesso, que ele muda o marco inicial de medida, como nós todos sabemos. Não é mais o nível do mar e passa a ser a cela do morro. Esse ponto aqui também nós deveríamos debater. Agora, o mais importante, eu penso, seja o artigo 8º da emenda que veio da Câmara 164. Este artigo 8º, dependendo da sua aprovação, como se encontra, ele vai significar um retrocesso. Vamos dar um exemplo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. 24 deputados. Não quero generalizar, qualquer generalização é burra, mas a pressão será muito grande para que nós possamos diminuir a proteção ao meio ambiente. Eu quero dizer que eu me encontro à disposição de todos para que nós possamos debater isso. Eu quero ouvir a comunidade para que eu possa formar a minha convicção. E estou fazendo isso com toda humildade, sempre lembrando aqueles dois princípios constitucionais. O primeiro deles, a não possibilidade de retrocesso. E o segundo ponto, que a Constituição estabelece que nós vivemos num Estado que adota a iniciativa privada, né? E o direito econômico de crescer é fundamental também no artigo 1º. Eu agradeço a compreensão e estou à disposição para qualquer indagação.